Eu nunca fui uma pessoa medrosa. Desde pequeno, sempre gostei de explorar lugares abandonados, de ouvir histórias de terror e até de testar minha coragem em desafios assustadores. Mas naquela noite, naquela maldita noite, eu aprendi que algumas histórias são reais. Tudo começou quando um amigo me desafiou a passar 1 hora dentro do cemitério da cidade. Ele dizia que, depois da meia-noite, quem ficasse lá sozinho poderia ouvir sussurros entre os túmulos. Eu ri daquilo. Sussurros? Fantasmas? Isso parecia coisa de filme ruim. Para provar que era bobagem, aceitei o desafio. Peguei uma lanterna, um relógio para cronometrar o tempo e entrei no cemitério exatamente às 23h55. O lugar era grande, antigo, e a névoa rasteira parecia querer me engolir a cada passo. O vento passava entre as lápides, fazendo um som que poderia ser confundido com vozes distantes. Mas eu sabia que era só minha mente pregando peças. Caminhei devagar, tentando ignorar o arrepio que subia pelas minhas costas. O silêncio era absoluto, quebrado apenas pelo som dos meus próprios passos. Foi quando o relógio marcou 00:10 que as coisas começaram a ficar estranhas. Minha lanterna começou a piscar. Primeiro, pensei que as pilhas estavam acabando, mas eu tinha trocado por novas antes de sair de casa. Em seguida, senti um frio anormal, como se algo invisível tivesse acabado de passar por mim. Meu corpo se arrepiou inteiro. Então eu ouvi. No início, era um murmúrio baixo, quase imperceptível, como se o vento estivesse carregando palavras que não pertenciam a este mundo. Mas, conforme me aproximei de uma área mais antiga do cemitério, os sussurros ficaram mais claros. Pareciam vir de todos os lados, palavras sem sentido, ditas por vozes que não deveriam estar ali. Meu coração disparou. Eu tentei me convencer de que era só sugestão, que minha mente estava brincando comigo. Mas então eu vi. Atrás de uma lápide rachada, uma sombra se moveu. Não era uma pessoa. Era algo mais alto, distorcido, como se a própria escuridão tivesse ganhado forma. Meus instintos gritavam para eu correr, mas minhas pernas pareciam presas ao chão. A sombra se aproximou e por um breve segundo eu vi um rosto, ou melhor, a ausência dele. 2 buracos escuros onde deviam estar os olhos e uma boca que se movia sem emitir som algum. O desespero tomou conta de mim. Com um grito, larguei a lanterna e corri. As vozes aumentaram, agora soando como gritos abafados, como se dezenas de pessoas estivessem tentando me avisar de algo. Eu tropecei, caí, ralei os joelhos, mas não parei. Eu só queria sair dali. Quando finalmente cheguei ao portão, percebi que ele estava entreaberto, exatamente como eu tinha deixado. Mas agora, algo estava diferente. Havia pegadas na terra, pegadas que não eram minhas e que vinham de dentro do cemitério.
Eu nunca mais voltei lá. E até hoje, quando passo perto daquele lugar, juro que ainda ouço os sussurros me chamando pelo nome. Depois daquela noite, tentei seguir minha vida normalmente, mas algo dentro de mim havia. O que vi naquele cemitério não era apenas fruto da minha imaginação. Aquela sombra, aquele rosto sem olhos, aquilo era real. Nos dias seguintes, comecei a perceber coisas estranhas. À noite, enquanto tentava dormir, ouvia sussurros do lado de fora da minha janela. Eram baixos, quase como se alguém estivesse tentando falar, mas sem força suficiente para formar palavras. Meu corpo inteiro se arrepiava e cada fibra do meu ser me dizia para não olhar. Mas uma noite, a curiosidade ou o terror foi mais forte. Levantei da cama devagar, tentando não fazer barulho. Meu quarto estava escuro, mas eu podia ver a silhueta das árvores balançando lá fora. Respirei fundo e me aproximei da janela, sentindo o ar gelado da madrugada. Com as mãos trêmulas, puxei a cortina. E lá estava ele. No meio da rua deserta, parado sob a luz fraca do poste, aquele mesmo vulto negro me observava. Mesmo sem olhos, eu sabia que ele me via. Meu peito ficou pesado, o ar parecia faltar e meu corpo congelou no lugar. A sombra não se moveu, não avançou, não se dissipou, apenas ficou ali, imóvel, como se esperasse algo de mim. Não lembro como consegui me afastar da janela, mas no momento seguinte estava debaixo das cobertas, tentando ignorar os sussurros que agora pareciam estar dentro do meu próprio quarto. Desde então, tudo piorou. Os barulhos ficaram mais frequentes. Ouvia passos dentro de casa, portas rangendo sozinhas e objetos mudando de lugar sem explicação. Uma vez, acordei com arranhões no meu braço, como se algo invisível tivesse passado as unhas em minha pele durante a noite. O pior aconteceu quando decidi contar para um amigo. Estávamos sentados no meu quarto, eu tentando explicar tudo o que havia acontecido no cemitério, quando a porta do guarda-roupa se abriu sozinha. Não foi um movimento suave, como se o vento tivesse empurrado. Foi brusco, violento, como se algo de dentro tivesse chutado para sair. Meu amigo levantou num pulo e me olhou com os olhos arregalados. "Cara, tem alguma coisa aqui dentro?" Ele sussurrou. Peguei o celular e iluminei o interior do guarda-roupa. Estava vazio, mas o cheiro lá dentro era de terra úmida, como se alguém tivesse acabado de cavar uma cova. Meu amigo saiu correndo da casa e nunca mais quis dormir aqui. Agora eu ouço meu nome. Sempre ao anoitecer, pouco antes de eu dormir, os sussurros me chamam. Começou baixo, um sussurro arrastado, vindo dos cantos escuros do meu quarto. Mas agora vem de todos os lados, no banheiro, na sala, no corredor. Eu sei que não estou sozinho. E o pior de tudo,
Ontem, quando acordei de madrugada, vi marcas de pegadas sujas de terra no chão do meu quarto. Pegadas que vinham da porta e paravam ao lado da minha cama. O cemitério nunca me deixou ir embora. Eu não aguentava mais. A cada noite, os sussurros ficavam mais altos. A sombra se aproximava mais e mais. Meu corpo estava cansado, minha mente à beira do colapso. Eu precisava acabar com aquilo. Decidi voltar ao cemitério. Talvez, se confrontasse o que quer que estivesse me assombrando, tudo acabaria. Peguei uma lanterna, um terço e um punhal. Não que eu achasse que isso ajudaria, mas era tudo que eu tinha. Quando passei pelo portão enferrujado, o vento cessou. O mundo ficou em silêncio, como se o próprio ar estivesse preso. O lugar parecia ainda mais sombrio do que antes, como se me esperasse. Segui pelo mesmo caminho, passando pelas lápides antigas, sentindo o cheiro forte de terra molhada. Meus passos ecoavam no chão de pedra e a névoa rastejava ao meu redor. Foi então que ouvi. Dessa vez, não eram apenas sussurros. Eram palavras, baixas, sibilantes, mas agora eu entendia. Voltou, voltou, voltou. Meu corpo gelou. Eles estavam me esperando. A sombra apareceu à frente, saindo de trás de uma lápide rachada. Seu corpo era ainda mais alto, mais distorcido, e daquela vez ela não ficou parada. Ela veio até mim. Meus músculos travaram. Eu queria correr, mas não consegui. A coisa parou a centímetros do meu rosto. Eu vi sua boca se mover, formando um sorriso grotesco, como se estivesse se divertindo com meu terror. Você pertence aqui. A voz não foi um sussurro. Foi um rugido dentro da minha mente. Senti algo agarrando meus braços, puxando meu corpo para baixo. Olhei para os pés e vi mãos saindo da terra, mãos apodrecidas, tentando me arrastar para baixo. Gritei, me debatendo, chutando a terra, mas era inútil. As vozes aumentavam. Os sussurros agora eram gritos de desespero. Minhas pernas já estavam afundando. O cheiro de podridão invadiu meu nariz. Eu ia morrer ali. Em um último esforço, lembrei do terço no bolso. Agarrei com força e comecei a rezar, sem nem saber se estava dizendo as palavras certas. Mas algo mudou. Os gritos viraram gemidos. A sombra se encolheu e as mãos afrouxaram. Aproveitei o momento e me joguei para trás, rastejando para longe. A coisa me observou mais uma vez e, antes de sumir na escuridão, sussurrou. Isso não acabou. Consegui sair do cemitério naquela noite, mas desde então algo está diferente. As vozes se foram, a sombra desapareceu, mas toda vez que olho no espelho, vejo marcas de terra no meu pescoço, como se dedos invisíveis ainda estivessem ali.
E às vezes, quando o silêncio toma conta da casa, eu escuto um sussurro vindo de algum canto escuro, esperando, chamando, prometendo que um dia eu voltarei.